Muito bom dia! No programa Saúde em Evidência de hoje, você vai conhecer a fisioterapia pélvica e a fisioterapia urológica e outras faces da fisioterapia que você muito provavelmente não conhecia. Nós vamos receber aqui nos nossos estúdios a fisioterapeuta Jaqueline Siqueira. O programa está bem interessante e, claro, você vai assistir conosco. Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia! Estamos começando mais um programa Saúde em Evidência. E que bom ter você conosco. Que bom que você me permitiu entrar na sua casa mais um sábado para levar informação e informação de qualidade. Hoje nós estamos aqui com a fisioterapeuta Jaqueline Siqueira, que vai falar conosco sobre assuntos bem importantes e que certamente a maioria de nós nunca nem ouviu falar. Mas hoje você vai sair bem sabido do programa Saúde em Evidência. Até porque esse é o nosso propósito, levar informação de qualidade para você que está aí em casa nos assistindo. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse. Eu vou permitir que você se apresente. Você tem um currículo muito extenso e eu gostaria que você se apresentasse. Fique à vontade, esse espaço agora é seu. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Jaqueline Siqueira, sou fisioterapeuta, formada há 15 anos pela Faculdade Integrada do Recife. Já moro em Arco Verde há 16 anos, praticamente, né? Depois da minha formação. E me especializei em saúde da mulher, em técnicas de pilates. Tenho mestrado em ensino superior para ensino da área de educação, saúde. Estou finalizando o meu doutorado em saúde integral pelo Instituto de Medicina Fernando Figueira, pelo IMIP. E há mais ou menos 15 anos já atendo essa área de saúde da mulher com disfunções do assoalho pélvico. Perfeito, né? Disfunções no assoalho pélvico. Hoje a gente vai falar aqui sobre dois temas que são bem vastos e a gente vai conversar muito sobre isso e a gente vai levar para você que está em casa, tentar esclarecer ao máximo essas dúvidas que certamente fazem parte do cotidiano. A gente vai falar, vamos começar falando sobre fisioterapia urológica, que é um dos seus amores, né? É um dos seus fazeres na clínica. E eu gostaria de saber quais são as principais indicações da fisioterapia urológica em adultos. Começar pelos adultos. Geralmente as indicações que chegam para nós em consultório geralmente as incontinências urinárias, sejam elas oriundas de patologias prévias, né? O paciente faz algum tipo de cirurgia, por exemplo, a mulher que chega fez uma cirurgia, um parto vaginal, por exemplo. Então, geralmente, alguns partos vaginais tendem, né, futuramente, a fazer com que essa mulher venha a ter alguma disfunção desse assoalho pélvico. Outra coisa é a questão da idade. Algumas mulheres, né, no decorrer do processo de envelhecimento, elas apresentam essas fraquezas dessa musculatura do assoalho pélvico. Assim como a menopausa também é um fator com a questão hormonal, né, tende a trazer essas alterações também importantes para esse assoalho pélvico, de uma forma geral. Como é que a fisioterapia ela entra nessas disfunções, vamos chamar assim? Na verdade, quando a gente fala que a fisioterapia trabalha essa parte de assoalho pélvico, de fisioterapia pélvica, existe um tabu ainda muito grande na sociedade, porque as pessoas têm muito medo. Como é que a fisioterapia vai tratar disso? Quando a gente fala especificamente de incontinência urinária, porque você que está em casa, certamente, na maioria das casas que está nos assistindo, tem alguém que já está 60 a mais. E a gente sabe que incontinência urinária é algo que prevalece mais, é mais nas pessoas mais idosas, né? Isso vai acontecer. Mas tem como prevenir. E a Sim. fisioterapia é uma forma de prevenção. Como é que a Sim. fisioterapia atua na incontinência urinária? Então, a fisioterapia ela vai atuar da seguinte forma: a gente vai fazer uma avaliação. Geralmente, esse paciente, quando ele vem por indicação médica, ele já vem realmente sendo solicitada essa fisioterapia,
Quando não, o paciente ele começa a apresentar alguns sintomas, perda de urinária frequente, não consegue segurar o xixi em determinadas situações, quando tosse, quando espirra, né? E aí o paciente começa a ter um incômodo e prejudica, querendo ou não, sua qualidade de vida, porque querendo ou não fica com um protetor, né? Então esse protetor começa também a prejudicar essa flora vaginal, porque começa a abafar, e aí o paciente começa a ter, além da incontinência urinária, as infecções urinárias de repetição. Então é um desencadeamento de patologias que começam a apresentar com esse paciente. E quando você fala que o idoso, a pessoa com mais idade, os 60 mais apresenta, nós temos visto, dentro de prática clínica, justamente a antecipação desse problema. Nós estamos recebendo muito mulheres na faixa etária de 40 a 45 anos com incontinência urinária, decorrente dessas alterações hormonais que a menopausa vai trazendo, essa fraqueza dessa musculatura. Ou seja, os processos hormonais, eles começam a trazer também alterações para essas estruturas musculares. O músculo começa a ter alteração importante, significativa, trazendo não só questão de incontinência urinária, mas também disfunções sexuais para essa mulher. E aí ó, agora você vai começar a se interessar. Se o assunto já estava bom, agora ficou melhor. Então, tem mulheres que elas perdem, inclusive, o prazer, né? Sim, sim. Por causa de uma De uma disfunção. disfunção. E aí tem jeito com a Tem fisioterapia. jeito. Então, fazemos uma avaliação bem criteriosa. Eu trabalho com biofeedback, né? Esse biofeedback, ele é um aparelho pequeno, é muito utilizado hoje em prática clínica, juntamente com a eletromiografia, onde a gente vai colocar esses eletrodos posicionados no períneo dessa mulher. Sim. Pelo computador, a gente vai observar o nível de contração, de fortalecimento dessas estruturas musculares, vendo qual é a média e a mediana de fraqueza dessa estrutura e como a gente poderia trabalhar, associando a parte respiratória, a parte manual, a eletroestimulação, que é trabalhada dentro da clínica, né, de consultório, e nós podemos ver em poucas sessões um resultado fantástico em relação a essa qualidade de vida dessa mulher. E aí também tem exercícios que certamente você ensina para Sim. que o paciente continue fazendo em casa. Sim, a gente tem uma gama de exercícios, na verdade, que é muito conhecidos, né, na literatura, exercícios de Kegel, essas eletroestimulações que a gente faz em consultório, tem os cones vaginais, que são muito utilizados também, mas nós só podemos fazer essa indicação para que esse paciente ele possa realizar em casa quando ele já tem uma consciência perineal. E o Sim. que é essa consciência perineal? A consciência perineal é justamente quando a gente começa a ensinar esse paciente previamente que ele tem um músculo e que ele consegue contrair de forma voluntária. Então, é essa contração voluntária que a gente começa a ensinar em consultório, né? Contração, a respiração. Porque quando a gente pensa em musculatura de assoalho pélvico, a gente não pode pensar de uma musculatura isolada apenas nessa região inferior. Esse músculo de assoalho pélvico ele está em constante movimentação com todos os músculos diafragmáticos, músculos do core, né? Todos esses músculos da cintura, né? Digamos assim, a gente tem uma interação muscular. Então, precisamos ter um controle, né, dessa região juntamente com esses músculos esfincterianos, que vão fazer parte dessa musculatura de assoalho pélvico. Perfeito. Isso traz um aumento na qualidade de vida, na Sim, saúde, no bem-estar. A gente está falando de mulher, com os sim. homens também acontece? Sim, geralmente quando os homens eles chegam para nós com incontinências urinárias ou incontinências fecais, geralmente é decorrente de cirurgias prévias, como, por exemplo, a cirurgia de próstata ou a retirada total, enfim. Então, geralmente esses homens apresentam essas incontinências. E o tratamento para o homem é feito pela região anal. Então, a gente faz a eletroestimulação pela região anal, que é justamente onde ele vai ter esse controle, né, esfincteriano. Ou os prolapsos mesmo, os prolapsos urogenitais, né, no caso da mulher, os prolapsos retais no homem, né, que a gente faz esse trabalho de uma forma bem, bem interessante. Jaqueline, vamos falar agora um pouquinho sobre como a fisioterapia, nessa versão, né, nesse olhar, a gente está pegando uma parte da fisioterapia, que é a fisioterapia urológica, e trazendo para o nosso contexto hoje. De que forma a fisioterapia urológica pode ajudar as crianças?
quais são as patologias que essas crianças têm, que a fisioterapia pode ajudar? Então, geralmente a gente recebe muitas vezes mães, né, que chegam lá preocupadas porque o filho ele ainda, né, não saiu daquele desfraude. Mas é preciso fazer uma avaliação bem criteriosa nesse sentido, porque existe uma fase, né? A criança ela passa por uma fase dessa questão de controle esfincteriano, que geralmente ela dura até aproximadamente os 4 anos, mas a gente precisa saber que existem situações e situações, né? Onde aquela criança que até 4 anos de idade ela não tem esse controle esfincteriano, quais são as causas que levam essa criança a não ter esse controle? Então, é preciso fazer uma avaliação. Se existe uma doença prévia, outra patologia, como, por exemplo, se a criança ela tem autismo, então a gente sabe que a criança que tem autismo, ela é aquela criança que demora a ter um controle esfincteriano um pouco maior. Então, como a gente poderia tratar na fisioterapia? Então, existem exercícios mais lúdicos para a criança, que não precise fazer nenhum tipo de introdução, né, no órgão pélvico, para que essa criança comece a ter mais esse controle. E de forma mais lúdica, a gente vai ensinando essa criança a fazer as contrações, tentando segurar mais esse xixi, fazendo uma reeducação para que ela possa ter esse controle ao longo do tempo. Ainda existe um tabu? Existe. Quer falar um pouquinho sobre isso? Nós temos muita dificuldade, não só a fisioterapia pélvica, mas assim, por a cidade, né, Arco Verde, uma cidade ainda muito pequena, então nós temos assim muito conhecimento com algumas pessoas, então as pessoas se sentem envergonhadas de chegar no consultório, de ficar despida, de precisar, né, ficar numa posição mais desconfortável com um profissional fazendo um procedimento na sua região íntima. Mas a gente precisa saber que para todas as patologias, pelo menos grande parte delas, dentro da fisioterapia existe uma solução. E a fisioterapia pélvica, diferente das outras fisioterapias, não desmerecendo a outra fisioterapia convencional, traumato-ortopédica, reumatológica, neurológica, nós temos resultados mais rápidos, diferente dos outros tipos de fisioterapia. Para vocês terem uma ideia, em 10 sessões, geralmente a gente tem um resultado fantástico dos nossos pacientes. Então, poucos pacientes precisam realizar 30 sessões de fisioterapia pélvica. 10, 15 sessões a gente já tem um resultado muito significativo. E que não, né? Que impacta a Sim. vida, né? A qualidade de vida de uma forma Geral. muito significativa, né? Então, vale a pena. Se você sofre ou se seu filho, criança, sofre, ou você, adulto, homem ou mulher, a gente precisa se despir e até se despedir também, né? Desses preconceitos, porque a gente precisa entender que a nossa saúde é o mais importante, a nossa vida, né? O bem mais precioso que nós temos, né? Somos nós mesmos, né? Então a gente precisa cuidar. Esse olhar para dentro e sabendo aí que você vai estar na mão de um profissional ético, num ambiente controlado, para que você se sinta seguro. Então vale muito a pena você começar a pensar em se cuidar. A gente vai chamar um breve intervalinho e daqui a pouco eu estou de volta. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem,
Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e, Jaqueline, eu gostaria de começar perguntando a você como diferenciar as abordagens clínicas entre adulto e crianças com enurese noturna. Ok. Então, vamos lá. Quando a gente fala de criança, né, como eu já vi falando anteriormente, a criança ela tem um controle esfincteriano previamente estabelecido, ou seja, até uma certa idade, essa criança ela precisa ter esse controle. Quando a gente fala de enúrese noturna, a gente fala que é aquela perda de urina, né, durante a noite. Geralmente é justamente onde essa criança ela apresenta, mas se ela já tem uma certa idade, como por exemplo 8, 9 anos de idade, então a gente precisa observar como é que a gente poderia fazer esse tratamento. É uma ingestão grande de água que essa criança está fazendo durante a noite? É algum problema que essa criança começou a apresentar, até emocional, Sim. né? A gente precisa entrar dentro dessas vertentes e avaliar de uma forma geral. Quando a gente vem para o adulto, não é comum acontecer isso. O que é comum? A gente observar e fazer uma avaliação clínica para saber como esse paciente ele está dentro da sua vida, desse cotidiano. É um paciente que ele toma uma medicação, por exemplo, para hipertensão, que aumenta, né, um pouco mais a questão da urina, né, durante a noite, às vezes durante o dia, com mais frequência, essa frequência urinária, ela se apresenta de uma forma mais intensa. Então, a gente precisa avaliar todo esse contexto desse paciente, no sentido que eu preciso saber o que é que leva esse paciente a ter essa alteração. Vamos fazer uma avaliação prévia dentro de prática clínica, como eu já falei, na eletromiografia, a gente vai avaliar. A eletromiografia pode ser feita em criança também, não é um eletrodo que é feito de uma forma interna, é na parede superficial desse assoalho pélvico, né? Então, criança, adulto, qualquer pessoa pode realizar esse exame, a gente avalia e vê se há alguma questão de fraqueza muscular ou se é relacionado à questão do paciente mesmo, em relação a outras questões, né? Se é a falta desse controle, se é uma patologia prévia, se é uma medicação que esse paciente está tomando que está aumentando essa enúrese noturna, né? Então, são contextos que a gente precisa avaliar dentro de prática clínica. A gente não pode simplesmente fazer um comparativo nesses dois sentidos, porque são públicos diferentes, Sim. né? Que vão apresentar situações também diferenciadas dentro desse contexto. Existe alguma contraindicação para fisioterapia urológica? Existe. A contraindicação seria alguma patologia mais evidente, como feridas, né, que a gente não pudesse fazer nenhum tipo de introdução, nenhum tipo de aparelhagem, alguma outra metástase de algum, né, algum tipo de câncer, né, nessa região pélvica, que aí realmente possibilitaria a gente de fazer algum tipo de tratamento nesse sentido. Mas eu digo de antemão que a fisioterapia pélvica, ela traz uma qualidade de vida fora do comum para o paciente que necessita dela. Ainda dentro da minha pergunta, pacientes que têm infecção urinária recorrente ou que têm tá aí com algum corrimento, alguma patologia, isso também é um Interfere. impeditivo Sim. para fala um pouquinho disso. Então, assim, dentro da avaliação, quando a gente vai avaliar, a avaliação ela é feita, primeiramente, a gente pergunta, conversa com o Sim. paciente, né, sabe toda a história clínica, solicita alguns exames, então alguns exames quando o paciente, por exemplo, ele chega com incontinência urinária, se for necessário, a gente pede um estudo urodinâmico, por exemplo, que é uma avaliação mais criteriosa para ver função de bexiga. E aí, dentro desse contexto, a gente está fazendo essa avaliação, vai ver a parte física. Na parte física, se a gente percebe que o paciente ele tem um mau cheiro, né, que não é característico, um corrimento, ou apresenta, né, conversando na conversa clínica, essa incontinência, essa infecção urinária de repetição, então a gente solicita, né, um exame laboratorial para a gente observar e uma melhora desse quadro, para aí sim a gente iniciar a fisioterapia pélvica. É uma contraindicação também relativa, não absoluta. Perfeito. Qual o papel do biofeedback no tratamento das disfunções urológicas? Então, como eu já falei, o biofeedback, o próprio nome ele já diz, né? É um feedback visual. Então, é um aparelhozinho pequeno que a gente vai acoplar ele ao computador
E lá no computador a gente vai estar vendo com gráficos, né? O paciente vai estar observando, a gente tem uma televisão lá no consultório, que a gente liga no computador, e o paciente ele vai estar visualmente observando a força de contração. A gente pede para ele realizar a força de contração para ver se ele consegue. Então, ele visualmente ele vai conseguir estar vendo se ele está conseguindo fazer essa contração ou não. Ou seja, um feedback visual, o que facilita ele perceber se ele está conseguindo realizar a contração ou não. E aí é quando justamente a gente, pela força, né, do próprio paciente em observar essa contração, que ele vai começar a aumentar gradativamente esse grau de força desse assoalho pélvico, melhorando o seu quadro patológico. Doutora Jaqueline, é um nome bem esquisito aqui para nós, que não somos da área, mas quero que a senhora explique em que momento um paciente pós-prostatectomia radical deve iniciar a fisioterapia para a continência. Pode explicar, né? Em português, isso quer dizer o quê? Para as pessoas comuns que estão em casa, leigas, assim como eu, na área, entenderem, porque pode ser que tenha algum telespectador que precise dessa informação. Então, quando a gente fala de prostatectomia, né, nome realmente bem difícil, é que a gente está pensando? A gente está pensando naquele homem que teve um crescimento prostático. A próstata, ela fica localizada próximos dos ureteres, onde sai a questão da urina. Então, às vezes, o homem vai, no decorrer da idade, é uma coisa comum de acontecer, em grande parte dos homens, esse crescimento. Então, ele vai sendo avaliado pelo urologista anualmente, e aí, quando ele começa a ter uma diminuição desse jato urinário, dores, o PSA deu uma elevação, então, por vezes, o médico solicita uma retirada parcial para não obstruir esse fluxo, ou por via de alguma doença previamente, né? Um câncer, alguma coisa nesse sentido, e é retirada essa próstata totalmente, que a gente chama de prostatectomia radical. E aí, quando esse homem ele retira essa próstata, mesmo com algumas cirurgias hoje que estão aí, né, acontecendo de uma forma cada vez mais a medicina avançando, a prostatectomia robótica, que tem menos repercussões para esse assoalho pélvico, o homem ainda apresenta, que é normal nos primeiros dias, os primeiros 15 dias, essa incontinência urinária. Então, ele começa a ter um descontrole desse xixi, ele não consegue controlar, ele não consegue segurar. E o que a gente começa a observar é que quando ele volta para a rotina, né, para a avaliação médica, ele continua com essa mesma perda urinária sem esse controle. E aí é quando é indicado, depois de um mês mais ou menos, se esse paciente ele continua ainda tendo essa perda involuntária de urina, que ele faça a fisioterapia pélvica. Né? Por quê? Porque essa próstata, quando ela é retirada, ela lesiona, né, algumas terminações nervosas, o próprio ureter, e aí faz com que esse homem ele comece a ter essa perda de urina de uma forma mais intensa. Muitas vezes até, né, utilização de fraldas, né, e aí realmente é um problema de qualidade de vida para esse paciente. Que às vezes até um paciente jovem, 60, 65 anos, né, que a gente sabe que a expectativa de vida tem aumentado cada vez mais, então um homem com 60, 70 anos é um homem muito jovem ainda que tem uma vida ainda muito grande aí pela frente. Então, realmente, é quando a gente recebe esse paciente, é quando a gente começa a fazer essa avaliação do que foi esse problema, por que é que esse paciente está apresentando essa incontinência, né, como foi feita esse tipo de cirurgia. Até a cirurgia ela é importante para a gente saber, né, como esse paciente ele vai evoluir dentro da... Quais os cuidados que se deve ter no tratamento de crianças com bexiga neurogênica? É muito nome difícil, minha gente. Só eu sei aqui o que é que eu passo, viu? Mas sai, ela me ajuda e sai. Bexiga neurogênica, eu gostaria que você começasse explicando aos nossos telespectadores o que é bexiga neurogênica, que patologia é essa e quais são os cuidados nesse tratamento. Dentro da incontinência urinária, a gente tem vários tipos de incontinência, né, de problemas. Nós temos a bexiga hiperativa, nós temos a incontinência por transbordamento, nós temos a bexiga neurogênica. Então, ela se difere, é por isso que é importante que a gente faça uma avaliação bem criteriosa e que o paciente ele traga todas essas informações, porque muitas vezes o paciente ele chega com um relato apenas dessa incontinência e fica muito difícil para o profissional, sem um exame prévio, muitas vezes que ele não leva, para que a gente possa identificar.
Então, como é que a gente poderia identificar essa bexiga neurogênica? A bexiga neurogênica é uma alteração dessa inervação dessa bexiga, como o nome já diz, neuro, que vem da inervação neurológica, né? Que faz com que esse paciente ele comece a ter uma perda de urina constante. Então, foi decorrente de algum trauma cirúrgico, foi a criança que nasceu com algum tipo de patologia, né? Aquela criança que nasceu e aí ela começou a apresentar essa incontinência urinária, ela não tem essa firmeza, esse controle esfincteriano. É um paciente racomedular, né? É um paciente cadeirante, né? Geralmente se apresentam nessas patologias. Eu recebi há um tempo uma paciente cadeirante com esse tipo de bexiga neurogênica, que foi feita indicação para fazer fisioterapia, mas que com a própria medicação esse paciente ele já teve um resultado e que a gente não precisou intervir dentro da fisioterapia. Mas o que aqui é importante? Que a gente faça essa avaliação criteriosa para saber realmente quem tem esse benefício dentro da fisioterapia e quem só com a medicação, né, vai ter esse benefício também. Porque nem todas as situações a gente pode dizer que a fisioterapia ela é o cargo-chefe. Resolutiva, sozinha. Isso, a gente precisa realmente de uma interação medicamentosa, um medicamento que faça esse controle também, para que possa nos suprir, nos ajudar dentro dessa resposta fisioterapêutica. Né? Então, fazer com que a gente tenha outros profissionais também inseridos dentro desse contexto, a equipe multidisciplinar, o urologista, né, o uropediatra, né, o fisioterapeuta especializado em cada área, para que a gente possa estar fazendo essa indicação e vendo a melhor forma para cuidar desse paciente. Então, eu acho que a fisioterapia ela é uma abordagem muito interessante, mas que a gente precisa de uma complementação, muitas vezes, medicamentosa para fazer esse tipo de tratamento. Perfeito. Eu vou precisar chamar um breve intervalinho, mas daqui a pouco eu estou de volta. Fica comigo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E a LW Sport foi reinaugurada numa nova localização, que fica aqui na antiga LW Informática, embaixo do LW Hotel. É uma loja que ela tem mais espaço, mais aconchego para você que é nosso cliente. Nossa equipe já está pronta para atender vocês com produtos de alta qualidade. Temos tênis, confecção e muitas ofertas para vocês. Então vem conferir aqui a nossa nova loja. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência, conversando com a fisioterapeuta Jaqueline Siqueira, que agora a gente vai falar um pouco. Eu quero saber quais são as principais disfunções da fisioterapia proctológica em adultos. Primeiro. Nós temos as patologias mais comuns que vêm, né, em consultório. O anismo é um deles, né? O paciente ele tem aquela dificuldade de evacuação, de abertura anal, então é associada a isso, a uma constipação intestinal. Tem muitos pacientes que apresentam essa constipação intestinal e que, mais uma vez, a gente precisa avaliar. O que é que está levando esse paciente a ter essa constipação? É a falta de água, né? A ingestão hídrica que está deficiente, é algo em relação a estresse, né? Questão emocional desse paciente, é uma questão crônica, esse paciente ele já sempre teve esse ritmo intestinal um pouco mais lento.
Então, muitas vezes a gente recebe esse paciente com essa clínica. Outras vezes são os prolapsos. Realmente, o paciente tem tanto esforço evacuatório que ele começa a apresentar as hemorroidas, e aí esse ânus, realmente, por essa fraqueza, ele começa a se apresentar de uma forma, ele sai mesmo, né, como a gente fala, para fora, e o paciente começa a pensar que é uma hemorroide, alguma coisa, e quando ele faz essa avaliação, ele percebe que foi um prolapso, né, que esse órgão, e aí a gente tem os níveis, né, a gente tem grau 1, grau 2, grau 3, enfim, tem os graus que aí vai ser evoluído para uma cirurgia, obviamente, mas a gente tem recebido dentro de consultório alguns pacientes com esse tipo de patologia, sim, e são vários. Jaqueline, em que casos a fisioterapia proctológica ela atende, ela funciona para crianças, ela é necessária quando a gente pensa nas crianças? Então a gente precisa pensar que essa criança, ela é aquela criança que ela já deveria ter apresentado uma continência, que a gente precisa ter a continência fecal e de flatos, né? A gente precisa ter aquele controle. E aí a gente começa a perceber que aquela criança, ela começa a ter uma perda fecal, por exemplo, na roupinha, na cueca, na calcinha. E aí é uma coisa frequente, né? E essa frequência, não esporadicamente por alguma diarreia, alguma coisa, alguma patologia existente, mas a gente começa a perceber essa alteração desse funcionamento intestinal. Então, aquela criança que ela não consegue sustentar, qualquer movimento você está vendo que aquela criança está sujando com frequência, né? E aí, geralmente, quando a gente começa a ter um alerta para que a gente possa perceber, será se ele precisa fortalecer? Né? O que está acontecendo com essa criança? Será se é algum tipo de alimento que está desencadeando, né, uma frouxidão desse intestino e essa criança não está conseguindo fazer essa sustentação? Mas é tudo realmente de avaliação clínica. A gente precisa fazer uma avaliação clínica, precisa levar o pediatra, né? Precisa conversar a frequência de todos esses episódios para que a gente possa fazer uma indicação, sim, para a fisioterapia ou não. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acredito ser importante. Como é que a fisioterapia ela pode contribuir para o tratamento de constipação intestinal? Porque a gente sabe que a população, ela não, de forma geral, não se alimenta como deveria se alimentar. Então, eu acredito, aqui eu estou supondo, que constipação seja algo muito que não é normal, né? Seja algo comum dentro da sociedade. Como é que a fisioterapia ela pode ajudar nesses casos? Então, nós temos manobras, né? Algumas manobras específicas dentro da prática, onde a gente vai fazer orientações para esse paciente. Né? Eu digo que nós vamos fazer um estudo clínico sobre como é essa dinâmica desse paciente em relação ao seu trânsito intestinal. Então, vamos avaliar qual a dificuldade maior. É quando eu vou evacuar? Quantos dias esse paciente passa para ter uma evacuação, digamos assim, efetiva? Porque existe também, quando a gente classifica esse paciente como um paciente constipado, a gente precisa classificar em várias situações. É um paciente que ele apresenta manobras de massagens para evacuar, aquele paciente que ele tem um desejo de evacuar, uma sensação, na verdade, de evacuação incompleta, e aí a gente começa a avaliar nesse sentido. É um paciente que ele toma uma quantidade hídrica satisfatória, se alimenta com fibra, e aí dentro da fisioterapia a gente tem massagens específicas, a gente tem orientações, né, com outros profissionais, a equipe multidisciplinar nutricionista, para que a gente possa nos ajudar nesse sentido. Mas a própria fisioterapia, ela trabalha com essas massagens, né, com esse ensinamento de como esse paciente deveria evacuar. Uma coisa bem interessante que a gente começa a observar, que a sociedade moderna ela tem apresentado muito o paciente com constipação. Mas antigamente, se a gente for perceber, as pessoas tinham uma evacuação diferente. Elas evacuavam com uma flexão maior de membros inferiores, o que favorece a abertura do ângulo pubo-retal. A gente tem um ângulo pubo-retal que facilita essa descida dessa fezes. Então, quando você faz uma flexão maior dos membros inferiores, principalmente essa região de perna, a gente consegue fazer com que essas fezes elas desçam com mais facilidade. Então, hoje, os vasos, eles são vasos como se fossem cadeiras, o paciente, geralmente, a pessoa fica sentada para evacuar, o que não facilita esse trânsito. Então, antigamente, como as pessoas precisavam se acocorar, né, ou em região
mais afastada do centro, né, nos centros rurais, não mais nos centros urbanos, ou pinico mesmo, antigamente as pessoas faziam. Então, o que a gente orienta? A gente faz uma orientação quanto a botar um banquinho, uma elevação dessa perna, para que esse paciente aumente mais a abertura desse ângulo pubo-retal, facilitando a descida dessa fezes, os movimentos, né, de perna, movimentos, as massagens que a gente faz também nessa região abdominal, para facilitar esse trânsito intestinal. E, claro, a questão alimentar e hídrica, que não pode ficar de fora dentro desse contexto de tratamento. Jaqueline, quais são as técnicas mais utilizadas para o tratamento de incontinência fecal? As técnicas mais utilizadas que a gente utiliza realmente são as manobras, né, onde a gente vai estar trabalhando de forma horária. Para quem está em casa, manobras são a massagem, a velha massagem, a velha e boa massagem. A gente prioriza essa massagem de uma forma no sentido horário, que é a forma onde esse trânsito intestinal ele vai funcionar, né? As contrações dessa musculatura também, para que haja um fortalecimento específico, e os posicionamentos que a gente fala. Que são posicionamentos? Como é que esse paciente ele está defecando, né? Então, como é o funcionamento na sua casa? Quais os horários? A gente tentar trabalhar a questão de horários também. Então, porque às vezes a gente tem uma sociedade moderna, então todo mundo trabalha, não tem hora, né? Então passa hora sem ir ao banheiro. Então, você ter obrigatoriamente um horário para que você possa, né, ir ao banheiro, né, e se organizar quanto a essa questão desses horários. Então, existem alguns exercícios que a gente faz em consultório, que a gente ensina esse paciente, e o próprio biofeedback também nos ajuda bastante, porque a gente vai estar fazendo aquela contração, né, de forma superficial com o aparelho, né, pedindo para fazer a contração e o relaxamento desses esfíncteres externos, e o paciente vai estar visualizando, o que vai estar trazendo para ele uma informação quando ele estiver nesse processo de evacuação, para ser um processo fisiológico mais tranquilo, né, sem sofrimento, porque a gente sabe que a própria constipação, ela não é só a questão da constipação. Vai vindo outras patologias associadas, como as hemorroidas, os próprios prolapsos, né, o que traz uma insatisfação para o paciente em relação ao seu próprio organismo. É aquele paciente que ele vai estar se apresentando mais cheio, né, com mais gases, é um paciente que ele não vai se alimentar de uma forma correta. Muitas vezes o paciente ele apresenta cefaleia constante por conta dessa questão intestinal. E a gente sabe que o intestino ele é o segundo cérebro. Então, precisamos, né, tomar probióticos com muita frequência para melhorar essa parte de funcionamento intestinal. Então, é algo que realmente é uma preocupação, né? E que a gente precisa realmente fazer uma avaliação para saber como é que esse paciente ele pode ter um benefício maior. Quanto tempo que esse paciente tem essa constipação? Né? Um paciente que já tem uma constipação crônica, já tem 10 anos, mas é um paciente que começou agora. E por que começou agora? Então, avaliar o estilo de vida desse paciente também é uma ferramenta importante para que a gente possa estar trazendo um resultado satisfatório. Que também tem tudo a ver com qualidade de vida, né? É saúde e é qualidade de vida, porque constipação é desagradável, né? Então, tem a ver com a sua qualidade de vida. A gente vai precisar chamar um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Não levanta do sofá que eu volto daqui a pouco. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada,
que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E a LW Sport foi reinaugurada numa nova localização, que fica aqui na antiga LW Informática, embaixo do LW Hotel. É uma loja que ela tem mais espaço, mais aconchego para você que é nosso cliente. Nossa equipe já está pronta para atender vocês com produtos de alta qualidade. Temos tênis, confecção e muitas ofertas para vocês. Então vem conferir aqui a nossa nova loja. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta e agora é o último bloco do programa Saúde em Evidência desse sábado, mas lembrando a você que sábado que vem a gente está junto de novo. Vamos aproveitar esse último bloco para saber, Jaqueline, quais são as suas pretensões dentro do seu fazer na fisioterapia? No primeiro bloco, né, você se apresentou, falou, e é tão importante, né, quando a gente vê um profissional que está ali dedicado, né, no seu fazer clínico, mas também continua na carreira acadêmica, estudando, se aperfeiçoando. Quais são as perspectivas que você tem? Eu já sei aí de algumas coisas, mas eu quero que você conte para os nossos telespectadores, porque aí de Recife até o Alto Sertão, está todo mundo te assistindo e é tão bom saber que tem uma fisioterapeuta tão preparada em nossa cidade. Parabéns, eu Obrigada. Fico feliz. Conte aí para os telespectadores o que é que você anda fazendo. Então, gente, estou finalizando meu doutorado, esses 6 meses a gente está finalizando, né? Minha área de atuação é na área de saúde da mulher, né? Assoalho pélvico. Estamos entrando dentro da prática de laceração perineal, meu trabalho de conclusão, né? De minha tese de doutorado, onde eu vou estar avaliando essas mulheres que tiveram um parto, essa laceração, parto normal, né? A laceração espontânea, onde a gente vai estar utilizando alguns aparelhos, o laser é um deles. Esse laser, para ver se essa dor e essa cicatrização, ela vai acontecer de uma maneira mais efetiva do que os cuidados usuais que essas mulheres elas são submetidas pós-parto. Então, a gente vai estar trabalhando com essas mulheres pós-parto, né? Trazendo também um impacto muito importante para a parte científica, onde estamos desenvolvendo uma revisão sistemática. Para quem não sabe, revisão sistemática dentro do meio acadêmico é o artigo mais impactante, né, cientificamente falando. Nós estamos trabalhando para publicar esse trabalho. Esse trabalho vai ser publicado na Revista Australiana Internacional de Fisioterapia até o final do ano. Então, eu acredito muito que o profissional ele precisa realmente estar engajado dentro das questões práticas, da parte clínica, mas nunca parar de estudar, né? Precisamos sempre estar nos atualizando para trazer o melhor para o nosso paciente de uma forma geral. Então, acho que o profissional ele precisa realmente estar inteirado em tudo que ele faz e principalmente na área que ele escolheu. E é isso. Jaqueline também é professora, né? Sou professora também. Há quase 10 anos eu sou professora na Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde, na ESA, onde já lecionei por várias disciplinas,
uroginecologia, obstetrícia, saúde do idoso, reumatologia, exames complementares, enfim, né, a ESA, né, a faculdade mais antiga, né, de Arco Verde, onde eu tenho o privilégio, né, de fazer parte do corpo docente lá, e é isso. Fora a clínica, você atende em hospitais também? Quer falar um pouquinho Não, sobre isso? Não atende, é não, só clínica. só. Onde as pessoas te encontram? Então, tanto nas redes sociais, o teu contato de Instagram, de WhatsApp da clínica, para as pessoas te encontrarem, porque certamente você vai começar agora, já pega o celular para seguir aí Jaqueline nas redes sociais. Então, eu atendo, né, atualmente na Fisiocenter Especialidades. A Fisiocenter, ela foi um projeto, né, que a gente fez juntamente com a Fisiocenter, né, para quem me conhece, para quem não conhece, eu sou nora do Dr. Siqueira. O Dr. Siqueira foi o pioneiro na fisioterapia dentro da cidade de Arco Verde. É um privilégio ser nora dele, porque é um dos profissionais Verdade. mais qualificados e que tem um amor muito grande pela profissão, humanos, né? Gostaria muito de agradecer a oportunidade de falar dele também, porque ele, assim, é um pai dentro da fisioterapia, me ensinou muito. Nós temos uma extensão da clínica, né, atendendo lá, onde ele atende a parte convencional da fisioterapia, e nós atendemos as especialidades. Lá na clínica a gente também tem outras especialidades da área de saúde, a gente tem psicóloga, a gente tem terapeuta ocupacional, a gente tem nutricionista, eu tenho outra fisioterapeuta que trabalha comigo também. E é uma clínica assim, um pouco bem completa, né? Que vocês podem me encontrar lá na Fisiocenter. Tem o Instagram da Fisiocenter Especialidades. Dou aula, né? Agora na Autarquia de Ensino Superior, na ESA. E finalizando o doutorado agora no Hospital Regional, na sala de parto também. E é isso. Então, as mulheres que parem, que vão parir, vão encontrar com você lá. Isso é bom. Eu tenho uma amiga que ela é enfermeira obstetra, e certamente você conhece, Lorena Padilha. Conheço. E aí ela sempre fala, deve ser um ambiente bem bom, bem gostoso de se trabalhar. Melhor do que a UTI. É bem melhor do que a Tô UTI, vendo a né? vida, Tá vendo né? a vida, né? É diferente, né? Então, assim, eu sempre fui apaixonada por isso, pela vida, né? O que a gente pode fazer, né? Por esse momento tão especial, né? Porque quando nasce um filho, nasce uma mãe. É verdade. Né? A gente pensa muito nessa questão do bebê, né? A gente trabalha muito. Quando eu venho do IMIP, o Instituto de Medicina Fernando Figueira, a gente vem falando muito em literatura, em prática, sobre o bebê, né? Aquele cuidado muito com o bebê. Mas é o binômio mãe e filho, né? Que a gente precisa ter esse cuidado. Então, como é que está essa mulher, né? Depois de parir, esse olhar, né? A gente precisa ter uma humanidade nesse sentido, de como é que essa mulher ela se apresenta depois dessa maternidade. Então, essa questão de laceração, que é o meu trabalho, que a gente vai falar, ele vai trazer uma qualidade de vida muito importante para esse acontecimento na vida dessa mulher, né? Que é esse marco. Eu acho que toda mulher ela vai apresentar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, que ela está bem, né? Que ela precisa daquele cuidado também. E vai melhorar a questão da amamentação também, né? Que a gente fala muito de amamentação, mas como é que essa mulher está preparada para essa amamentação se ela tem uma laceração, uma dor, um desconforto? Essa mulher precisa estar bem. E aí, a gente pensando em tudo isso, todas essas vertentes, né? A questão econômica também em relação aos hospitais, em relação a essa recuperação mais rápida dessa mulher, esse meu trabalho, juntamente com o meu orientador, doutor Alexandre Delgado, né, que é aí um ativista na questão de saúde da mulher, doutora Melanie Amorim também, ginecologista do IMIP. A gente tem um trabalho muito interessante, né, falando sobre essas questões da mulher e da sala de parto. Então, né, estou aí à disposição. Deixa eu te perguntar, eu fiquei curiosa e eu acredito que é bom para as pessoas que estão em casa saberem. Quando fala em laceração, como é o resultado de um parto natural? Sim. Como é o tratamento disso? É cirúrgico? É fisioterápico? Como é que funciona isso? Então, as lacerações elas podem ser divididas em vários graus, né? Primeiro vamos tentar compreender. A mulher teve um parto normal. Às vezes o bebê ele tem um peso que ultrapassa 4 quilos. Então, se ela teve, mesmo ela tendo toda aquele processo de dilatação normal, né? O bebê, às vezes, ele é um bebê que a gente chama de bebê gídio. O que é isso? Grande para a idade gestacional, né?
E aí, durante a passagem de parto, a mulher teve um esforço muito grande, ou ela não tinha um preparo, porque se ela é primípara, que é a mulher que vai parir pela primeira vez, então ela tem uma tendência maior a ter uma laceração, ou seja, o músculo ele é como se ele rasgasse um pouco mais, e aí às vezes precisa de algo para, por exemplo, melhorar. Então, laceração, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Dependendo do grau, quanto maior o grau, aí a intervenção cirúrgica, ou seja, tem que pontear, né? E às vezes é feito o quê? A episiotomia também. Infelizmente, ainda é feito. Né? O que é episiotomia? A episiotomia é quando a passagem do bebê ela não é suficiente, e aí o médico ele vai, durante o parto, faz um cortezinho lateral. Esse cortezinho vai ter uma interferência na vida dessa mulher, onde essa mulher ela vai ter, provavelmente, futuramente, é uma mulher pretensa a ter incontinência urinária, um prolapso urogenital. E aí, quais são os cuidados que geralmente o hospital faz com essa mulher que tem essa laceração espontânea? Cuidados usuais. Se necessário, ela sentindo muita dor, medicação. Aí, se a gente for pensar na questão da medicação que essa mulher ela vai receber, ela vai estar amamentando. Essa medicação, ela vai passar para onde? Para o bebê. Para o leite materno, através da amamentação, né? E aí, o que acontece? Esse bebê é um bebê que vai estar recebendo um nível de droga que não deveria, por exemplo, se ela tivesse sido um cuidado usual, um cuidado melhor, digamos assim. E aí é justamente onde entra o cuidado do fisioterapeuta. Esse laser que eu vou estar utilizando, esse trabalho é um trabalho duplo cego, onde a gente recebeu o aparelho, né, do próprio fabricante, que vai estar patrocinando o nosso trabalho, onde eles não vão saber, nem a mulher vai saber que eu estou utilizando esse aparelho, e a outra que vai receber ou não vai receber também, vai estar sendo, né, assessorada da mesma forma, e aí no final a gente vai fazer uma comparação. Essa mulher que recebeu esse laser e essa outra que recebeu só os cuidados usuais, qual que teve uma melhor resposta? Sim. Né? Porque o que a gente precisa pensar é a qualidade de vida que a gente precisa dar para essa mulher, não só durante o trabalho de parto. Por isso que eu sempre friso que é importante a gente estar trazendo a presença do fisioterapeuta dentro da sala de parto. Porque nós conhecemos a biomecânica e cinesiologia dessa mulher dentro desse trabalho de parto, facilitando a passagem desse bebê e evitando essas lacerações perineais. Porque são certas coisas que a gente pode evitar, são evitáveis, né? A gente fazer com que haja um parto mais humanizado. Acho que talvez nunca se falou tanto dentro do contexto social sobre humanização. Verdade. Né? Então, a gente precisa saber que a humanização, a humanidade, ela parte desse pressuposto, onde eu preciso trazer para a minha paciente o melhor momento possível para que ela esteja preparada para aquele momento de uma forma tranquila, que não seja doloroso. E a gente vê muito um parto normal dentro do sistema de saúde. E que a gente viu um aumento muito grande nas redes privadas. Então, se a mulher hoje em dia ela optar, a maioria dessas mulheres ela opta por quê? Ter o parto cesariano. Ah, porque eu não quero sentir dor. Ah, porque vai ser muito ruim. Mas se ela tivesse o conhecimento prévio de que esse parto ele poderia ser prazeroso para ela, recuperação muito mais rápida, talvez a gente mudasse um pouquinho esses índices que a gente tem apresentado dentro da literatura que a gente tem visto. Né? Então, é preciso trazer também para o Sistema Único de Saúde, né, essa questão de que o parto ele pode ser prazeroso e que você não precisa ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de laceração, se você estiver bem orientado, se você estiver, né, assistido por profissionais que realmente estão ali para fazer o seu trabalho de uma forma, da melhor forma possível. Que bom! O programa chegou ao final e foi tão maravilhosa essa conversa, né, tão esclarecedora. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e dizer que sempre, todas as vezes que você desejar estar aqui ou algum profissional lá da clínica, só avisar que as portas da TV LW estão abertas. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Jaqueline? Eu que agradeço. E você que está em casa, presta bem atenção. Sábado que vem, pontualmente, o nosso encontro marcado. Até lá!